Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Joana Macedo, sou professora da Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro e hoje nós vamos falar sobre a divisão social do trabalho, mas também sobre as relações sociais no capitalismo. Para isso, será necessário resgatar alguns conceitos já estudados por vocês em alguns anos anteriores, mas nesse bimestre nós vamos estudar também as especificidades e a problemática da estrutura do trabalho no Brasil no que diz respeito especialmente às relações do trabalho, considerando nesse âmbito o trabalho infantil e o trabalho análogo à escravidão. Vamos começar a nossa conversa? Vamos começar, então, pessoal, nessa nossa conversa, falando um pouco sobre os modos de produção, a divisão do trabalho e a divisão de classes. Um dos pensadores que vamos utilizar nesse início de aula para estudar sociologicamente a questão do trabalho é Karl Marx. Marx estava analisando a sociedade na qual ele viveu e que era o início do século XX, quando a industrialização estava avançando no mundo. Vocês já devem ter estudado sobre a Revolução Industrial, quando as sociedades estavam se tornando, portanto, industriais, mas sobretudo capitalistas. Ele tentou entender, portanto, como a dinâmica no mundo do trabalho estava se transformando aos poucos. Vamos lembrar, pessoal, que no início do século XX, as sociedades estavam passando por um momento de transição, na qual estavam deixando de ser rural e passando a ser predominantemente urbana. Outra grande transformação foi a mudança dos trabalhos manuais para os trabalhos industriais. Então, nesse processo todo, a própria organização social sofre uma profunda transformação. E um dos pilares dessa transformação é justamente o trabalho e a organização produtiva. E é precisamente esse processo que Marx vai tentar analisar. Nesse mundo ascendentemente industrial e capitalista, suas análises identificavam uma dinâmica social e do trabalho composta de duas classes sociais principais, a burguesia e o operariado. Marx utilizou o termo burguesia para se referir aos donos dos meios de produção no modo de produção capitalista, ou seja, era aquele grupo social, a burguesia é um grupo social no qual possuía os recursos econômicos. Em termos históricos, gente, o termo burguês surgiu na Idade Média para dar nomes àqueles que moravam nos burgos, que era uma divisão administrativa à época feudal, mas que não eram necessariamente da nobreza, os nobres, do clero e nem os senhores feudais. Geralmente, os burgueses exerciam ofícios de artesãos, comerciantes ou negociantes. Durante esse período histórico todo, eles brigavam por conquistar seu espaço em uma sociedade ainda dominada por títulos de nobreza, mas principalmente a burguesia brigava por uma liberdade econômica, já que muitos deles eram comerciantes e justamente precisavam dessa liberdade de comercialização. Marx explica que o capitalismo possui um tipo de modo de produção que marca a passagem histórica para o qual ficou conhecido como modernidade. Vocês já devem ter ouvido falar de Charlie Chaplin, e ele tem um filme que se chama Tempos Modernos. É um filme da década de 30, ou seja, do início do século 20, e os tempos modernos, que é justamente o nome do filme, ou seja, esses tempos modernos, que é a modernidade, era justamente o surgimento das fábricas e desse modo de produção industrial. Nesse processo, nesse novo modo de produção, se caracteriza pelas relações de trabalho e pelo desenvolvimento das forças produtivas industriais e capitalistas. Em cada tempo histórico, ele teve diferentes características que influenciavam a organização das sociedades, bem como suas economias. Segundo Marx, no capitalismo industrial, esse modo de produção provoca um tipo de divisão de trabalho que faz com que as duas classes sejam posicionadas de modo distinto nessa estrutura produtiva. De um lado se tem o burguês, a classe burguesa, do qual falamos,
e que é os donos dos meios de produção, mas também pelo fato dela administrar, fiscalizar, contratar, mas sobretudo possuir os meios de produção. De outro lado, a outra classe da qual estamos falando são os operários, que trabalham nas fábricas, nas indústrias e que, portanto, eles trabalham para os donos dos meios de produção, ou seja, para a classe burguesa. A burguesia e o operariado dependem um do outro. Isso é importante vocês terem em vista. Mas Marx argumentava que essa relação não era somente uma relação de dependência, no sentido de funcionamento do sistema produtivo, mas era uma relação de exploração de uma classe sobre a outra. E essa relação, especialmente, era operada pela lógica do que Marx chamou de mais-valia, ou seja, de forma bastante resumida, pessoal, pode-se dizer que mais-valia pode ser definida como o valor a mais que o burguês lucra sobre o valor do trabalho do operariado e da produção somados. Nesse sentido, Marx foi um dos pensadores que tentaram compreender esse momento histórico de transformação do mundo, considerando todo esse processo de modernização e de industrialização, mas olhando especialmente para o mundo do trabalho e o modo de produção industrial e capitalista. Ao longo das aulas, vamos conhecer outros autores que também pensaram essa transformação social e do trabalho. E já que estamos falando de trabalho e das transformações do mundo do trabalho, o que será que significa exatamente a palavra trabalho? Vocês devem ter percebido, em nosso cotidiano, a palavra trabalho normalmente está relacionada a alguma atividade ou serviço desempenhado por nós, por um indivíduo, que exige ou não determinado esforço físico. Por isso, trabalho pode ser entendido como um conjunto de atividades que são realizadas pelo esforço feito por indivíduos com o objetivo de alcançar, de atingir uma meta. O trabalho, pessoal, possibilita ao ser humano, às pessoas, transformar a natureza para saciar suas necessidades. Esse é o caráter geral do significado de trabalho. E é o trabalho que faz com que o indivíduo demonstre suas ações, iniciativas, desenvolva suas habilidades e é também com o trabalho que ele poderá aperfeiçoá-las. Nesse sentido, o trabalho também cumpre um papel muito importante no processo de socialização dos indivíduos, que estudamos lá no primeiro bimestre, vocês devem se lembrar, por ser justamente, muitas vezes, realizado em conjunto com outras pessoas e que tem um objetivo comum. A realização das tarefas faz com que sejam desenvolvidas técnicas e essas técnicas são transmitidas culturalmente. Etimologicamente falando, pessoal, ou seja, pela origem da palavra, a palavra trabalho tem origem no latim tripalho, que era um instrumento antigo usado na lavoura. Mais tarde, o tripalho era usado como objeto que foi utilizado para casos de tortura. E por isso, durante muito tempo, o imaginário social do trabalho foi principalmente ligado a um aspecto negativo, porque foi relacionado ao trabalho manual e relegado aos grupos sociais menos valorizados na sociedade, como, por exemplo, os escravos. Com o desenvolvimento do trabalho moderno na era industrial, outras divisões no mundo do trabalho surgiram, como o trabalho qualificado e não qualificado, por exemplo, que nós vamos entender daqui a pouco. Mas é necessário, pessoal, entender primeiro a importância de estudarmos o mundo do trabalho, pois está no fato de que tudo isso que falamos até agora ajuda a olharmos para a nossa própria sociedade e entendermos nossos próprios processos sociais. No primeiro bimestre, falamos das desigualdades sociais e essas fissuras são provocadas por diversos fatores que acontecem na nossa sociedade, que estudamos também, mas também pelas disparidades que acontecem no mundo do trabalho. Daí a necessidade de olharmos mais para esse assunto. Dito isso, vamos direcionar um pouco nossos estudos para o Brasil.
O Brasil não estava desconectado de todos esses processos de industrialização e de modernização que as sociedades estavam passando. Aqui também teve esse processo de modernização e esse desenvolvimento industrial. Esse processo é marcado na história brasileira a partir da década de 1930, na era Vargas, quando justamente esse desenvolvimento moderno, industrial e, portanto, de urbanização da sociedade foram impulsionados com mais força. E foi justamente nesse período que algumas mudanças no mundo do trabalho foram operadas na prática e na legislação. A principal dessas legislações, foi a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, que falaremos daqui a pouco. Para explicarmos melhor, faremos uma breve digressão histórica. Em 1943, o então presidente da República, Getúlio Vargas, aprovou a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Ainda hoje, essa é a principal referência, a maior referência jurídica no que diz respeito aos direitos, proteções sociais e garantia dos trabalhadores. Tanto que quem trabalha hoje com carteira assinada no Brasil é regido pelas leis da CLT. Trata-se de um conjunto de regras que regulamentam as forças entre empregadores e empregados e determina, entre outras coisas, alguns parâmetros como o salário mínimo, férias remuneradas, contribuições sociais e a jornada de trabalho. Essas regras consolidaram o que chamamos de trabalho formal. Algumas expressões como registro em carteira assinada e a própria carteira assinada são tipicamente utilizadas para fazer referência ao fato de que a relação de emprego firmada respeita as regras estabelecidas pela CLT e que ela é reconhecida pelo governo. Por isso, chamamos de trabalho formal. A Carteira de Trabalho e Previdência Social é um documento que guarda todo o histórico profissional de um cidadão ou de uma cidadã. E a Carteira de Trabalho representa um documento pessoal e essencial do empregado, cuja finalidade é documentar e comprovar o contrato de trabalho, bem como o tempo de serviço do trabalhador para fins trabalhistas e previdenciários. Nesse período, pessoal, considerado moderno ou em vias de modernização, os direitos trabalhistas foram um dos direitos conquistados primeiramente e regulamentados em lei no nosso país. Então, muito bem, pessoal, falamos de trabalho formal, mas e o trabalho informal? O que seria isso? Trabalho informal é aquele que não requer um registro, justamente formal. Isso porque é o tipo de modelo laboral em que não exige um vínculo empregatício e quando se fala de trabalho informal, comumente, mas não necessariamente, associa-se a trabalhos considerados de baixa qualificação ou de baixa remuneração. Uma porcentagem significativa da população brasileira hoje vive na informalidade, possui algum trabalho informal. Trata-se de um setor em crescimento, cuja atividade é desenvolvida principalmente nas grandes cidades, visto que elas proporcionam essa dinâmica, até por ter maior oferta de serviços de uma forma geral. Entre os principais fatores responsáveis pelo surgimento dessa opção de trabalho está na pouca oferta de vagas no mercado formal de trabalho, mas também no desemprego que afeta muitas pessoas. Só para a gente dar um exemplo bastante prático, bastante cotidiano e contemporâneo, na pandemia, por conta da Covid-19, muitas pessoas perderam seus postos de trabalho, pois o comércio e as lojas fecharam e muitas empresas não conseguiram manter o contrato de todos os seus funcionários. E nesse momento, muita gente recorreu ao trabalho informal como forma de geração de renda. Vimos na aula passada que a sociedade brasileira ainda possui muitas mazelas sociais, entre elas as desigualdades sociais que assolam a vida das pessoas. Essas mazelas são geradas pelas disparidades que existem no mundo do trabalho e na esfera social como um todo. Por mais que tenhamos avançado nas legislações, ou seja, na garantia dos direitos de todas as pessoas por meio das leis, ainda padecemos de algumas práticas sociais que são prejudiciais à sociedade e aos próprios indivíduos.
No mundo do trabalho, especificamente, que é o tema desse bimestre, existem algumas violações de direitos do trabalho que precisam ser entendidas de forma mais cuidadosa. E é isso que nós vamos fazer a partir de agora. Vamos começar, pessoal, com o trabalho infantil. O trabalho infantil no Brasil se define por toda atividade laboral desenvolvida por pessoas com idade inferior a 16 anos, seja esse trabalho remunerado ou não. Quando realizado na condição de aprendiz, é permitido esse trabalho a partir dos 14 anos. Se for trabalho noturno, perigoso ou dito insalubre, a proibição se estende aos 18 anos. Apesar dessas regulamentações e de toda a regulamentação que existe sobre o trabalho infantil, ainda encontramos casos de uso de mão de obra infantil no Brasil que é erradamente motivada pela obtenção do lucro, pois as crianças costumam ganhar menos que os adultos. As atividades mais comuns que é possível encontrar trabalho infantil são trabalho doméstico, trabalhos ligados à agricultura, construção civil e trabalhos nos lixões. Assim, a proibição do trabalho infantil no Brasil varia de acordo com a faixa etária e o tipo de atividades ou condições em que é exercido. Sabemos que nossas crianças estão entre as maiores vítimas do trabalho precarizado e informal no Brasil. Por isso a importância de olharmos para essa questão também. Outra violação no mundo do trabalho refere-se ao trabalho análogo à escravidão. Impressiona o fato de, em pleno século XXI, ainda encontrarmos trabalho escravo ou análogo à escravidão no país. No Brasil, de acordo com a legislação, as condições de trabalho análogo à escravidão são definidas como aquelas que incluem o trabalho forçado e condições degradantes de trabalho, prevendo punições para quem for condenado pelas práticas de escravidão e aliciamento de pessoas para trabalhos forçados. Existem algumas características que envolvem as pessoas a estarem nesse tipo de trabalho e entre elas podemos incluir a miséria e a pobreza em que muitas pessoas se encontram e o aliciamento dessas pessoas com promessas de mudanças de vida. Esse ciclo somente pode ser encerrado, entre outras coisas, com denúncia e fiscalização. Existem várias características sobre o trabalho análogo à escravidão que a gente precisa saber. A primeira delas é o trabalho forçado, no qual o trabalhador é submetido à exploração, sem possibilidade de deixar o local de trabalho por causa de dívidas, por exemplo, ou violências físicas ou psicológicas, ou outros meios usados para manter a pessoa naquele local e trabalhando. Em alguns casos, o trabalhador se encontra em locais de difícil acesso, isolados muitas vezes geograficamente falando e longe da sua família ou de qualquer outro tipo de rede de proteção. Em outros casos, os salários não são pagos até que se finalize a empreitada e o trabalhador permanece no serviço com a esperança de um dia, de fato, ter esse dinheiro como retorno, esse salário como retorno. Há ainda os casos em que os documentos pessoais são retirados pelo empregador e o trabalhador se vê impedido de deixar o local. Outra característica dentro desse âmbito do trabalho análogo à escravidão é a jornada exaustiva. Não se trata somente, pessoal, isso é importante a gente entender, para a gente pensar esses casos, que não se trata somente de um excesso de horas extras não pagas. É um expediente desgastante que coloca em risco a integridade física e a saúde do trabalhador, já que o intervalo entre as jornadas é insuficiente para que possa recuperar suas forças. São nesses momentos, pessoal, que a gente entende por que as legislações elas existem, justamente para regulamentar tudo isso. E também há casos em que o descanso semanal não é respeitado. Assim, o trabalhador também fica impedido de manter uma vida social e familiar e corre mais riscos de adoecimento físico e também mental. Uma terceira característica nesse entendimento sobre trabalho análogo à escravidão é a servidão por dívidas, que se refere à fabricação de dívidas ilegais referente a gastos,
por exemplo, como transporte, alimentação, aluguel e ferramentas de trabalho para manter o trabalhador no local de trabalho, ainda que essa suposta dívida se torne impagável no final das contas. Por fim, o trabalho análogo à escravidão apresenta condições degradantes de trabalho. As condições de trabalho no local possuem um conjunto de elementos irregulares que caracterizam a forte precariedade do trabalho e das condições de vida do trabalhador, atentando principalmente contra a sua dignidade. Frequentemente, esses elementos se referem a alojamento precário, péssima alimentação, muitas vezes maus tratos, falta de assistência médica, ausência de saneamento básico e até água potável. Não raro são constatadas também situações de maus tratos e ameaças físicas e psicológicas. E se vocês reparem nos noticiários que acontecem, que são publicizados nos telejornais, nos jornais impressos, internet, vocês vão reparar vários casos ainda hoje de pessoas que são encontradas em situações de trabalho análogo à escravidão. Com o objetivo de erradicar essa situação toda, o Estado brasileiro tem historicamente centrado esforços na repressão contra essas práticas, dedicando-se a medidas com a fiscalização de propriedades privadas, a restituição dos direitos dos trabalhadores que são resgatados dessa situação e a punição administrativa, econômica e criminal dos empregadores flagrados utilizando-se dessa prática. Ainda que essas ações sejam fundamentais para contornar essa situação toda e libertar os trabalhadores e punir, portanto, os responsáveis, elas são insuficientes ainda para erradicar toda essa prática de trabalho análogo à escravidão. A erradicação desse trabalho análogo à escravidão deve passar também pela criação de políticas públicas articuladas que contemplem a assistência à vítima e a prevenção ao problema, de forma que os trabalhadores possam se desvincular da situação de exploração a qual estão ou possam estar submetidos. Dentre as políticas de prevenção, entre várias possíveis, estão as ações afirmativas no âmbito da própria educação. Com esse tipo de iniciativa, realizada por meio de construção de processos formativos, divulgação de informações e promoção de debates sobre o trabalho escravo, sobre o trabalho análogo à escravidão, as comunidades alcançadas se tornam preparadas para enfrentar o problema e denunciar práticas que podem ser bastante exploratórias. Então, pessoal, ficamos por aqui. Espero que todos tenham entendido e que tenha ficado mais claro sobre a importância de estudarmos e entendermos o mundo do trabalho para justamente compreender todos esses processos sociais pelos quais passamos na nossa própria sociedade. Além disso, estudar esse tema contribui para percebermos as violações dos direitos que ainda persistem na nossa própria sociedade. Então é isso, espero que todos fiquem bem e até uma próxima.